crianças? Vamos lá, dar continuidade. Agora vamos resolver a questão de número 8, né? Questão de número 8 da avaliação diagnóstica do município de Mauriti, da Secretaria Municipal de Educação. Vamos dar uma olhada aí? Olha só, a questão de número 8, ela contempla o descritor 3, que ele diz o seguinte: identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais, pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. Então, repara aqui. Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, quando a gente fala sobre o termo figuras bidimensionais, o que significa figuras bidimensionais? São figuras que possuem apenas duas dimensões. A gente já viu isso num vídeo anterior, que é nada mais do que apenas duas dimensões, tá certo? E assim por diante, tá bom? Então, olha só. E a gente faz essa classificação dessas figuras baseadas em quê? Em números de lados, né? Ó, números de lados, segundo esse descritor, e pelos tipos de ângulos. Tranquilo? Então, vamos lá. E o que é que ela diz essa questão número 8? Veja as figuras planas abaixo. Então, tá aqui duas figuras planas, certo? Repare que aqui eu vou ter uma figura com 6 lados e uma figura com 4 lados. E aí a gente olha para a questão. O que é que a questão diz? Deixa eu sair aqui. Diz assim: essas figuras são classificadas respectivamente como. O que significa respectivamente como? Essa palavra respectivamente, ela tem um significado, a mesma coisa dizer, nessa ordem. Ou seja, essas figuras aqui, ó, essa figura e essa figura, elas são classificadas como um pentágono e um retângulo. Elas são classificadas como pentágono e paralelogramo. São classificadas como hexágono e retângulo, hexágono e paralelogramo. Então, para poder a gente responder essa questão, a gente tem que conhecer quem são essas figuras. O que é um pentágono, o que é um retângulo, o que é um hexágono, o que é um paralelogramo. Então, vamos começar a trabalhar essas questões aqui. Primeira coisa, o que seria um pentágono? Um pentágono nada mais é do que uma figura que tem 5 ângulos. Né? Por que eu sei que é isso? Por que eu sei que é 5? Porque o termo penta significa 5. Né? Então, essa palavra aqui, ela tem essa palavra que aqui a gente está vendo, ela vai ser o quê? Alguma coisa com 5. 5 gono. Né? O que é o gono? Gono é ângulo. A palavra gono significa ângulo, então vai ter 5 ângulos. E repare, onde é que estão os ângulos? Aqui, ó. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos, 6 ângulos. Então, se é 6 ângulos, repare, essa primeira figura ela vai ser alguma coisa com 6. E o que seria a representação do 6? O 6, meus caros, nada mais é do que essa primeira parte da palavra hexa. Hexa. O hexa nada mais é do que a representação de 6. Né? 6. Então, o que significa gono? Então, seria uma figura que tem 6 ângulos. Logo, qual é a figura que tem 6 ângulos? Essa. Então, primeira classificação é essa. Logo, eu posso marcar essa daqui? Não, ainda não. Eu tenho que observar agora a segunda figura. A segunda figura é essa. Essa figura é um retângulo? Aí aqui onde eu vou ter que observar qual é a característica de um retângulo. Qual é a principal característica de um retângulo? Fala para mim aí. Repara, a principal característica de um retângulo é que ele vai ter os seus ângulos internos igual a 90 graus. Então, repare. Cada partezinha dessa aqui, ó, isso aqui é um retângulo, né? Ó, deixa eu dobrar essa folhinha aqui. Isso aqui não é um retângulo? Então, este ângulo, deixa eu marcar aqui de azul para ficar bem claro. Este ângulo aqui vale 90. Repara, um ângulo 90 é um ângulo reto. E esse ângulo que aparece aqui nessa figura é reto?
Essa figura aqui é reta? Não é, né? Ele tem uma outra classificação. Ele vai ser um ângulo agudo. Então, se ele é um ângulo agudo, obviamente, esses outros ângulos aqui vão ter outra classificação. Esse aqui vai ser um ângulo não reto, é um ângulo agudo. Esse outro aqui, por consequência, vai ser um ângulo obtuso. Vai ser um ângulo maior que 90 graus. Então, se eu observar aqui, essa figura não é um retângulo. Logo, sobrou quem? Ó, por tentativa e erro, cara. Então, vai ser um quê? Vai ser um hexágono. A primeira figura é um hexágono, né? E pela questão da característica dos ângulos, essa segunda figura ela vai ser o quê? Um paralelogramo. Tá certo? Olha só como é fácil. Então, não vai ser um retângulo. Não vai ser um retângulo. Logo, a primeira não é um pentágono. Vai ser quem? Vai ser um hexágono. Então, não vai ser esse pentágono. Pode ser um paralelogramo. Não vai ser um retângulo. Então, a resposta certa é a letra D de desenrolado, meu camarada. Então, repara a resposta correta aqui. Ó. Então, ó, senta um pouco mais, observa a minha explicação. E qualquer coisa, chama aí, bota a tua dúvida na descrição do vídeo. E a gente vai combinando, vai conversando sobre a tua dúvida. Valeu, pessoal. E a gente se encontra agora na 9ª questão.